Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Se tens inteligência, faze-me saber. Daniel, capítulo 10, verso 15. Nós encontramos um versículo que descreve perfeitamente bem o estado que Jó ficou quando Deus lhe fez esta pergunta. A Escritura diz: E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. Foi assim que Jó ficou quando Deus lhe fez estas muitas perguntas, encontradas no capítulo 38 do livro de Jó. Nenhum homem conseguiria responder às perguntas feitas por Deus. O estado em que as perguntas de Deus poderia deixar o homem seria exatamente nesse estado que Jó ficou, emudecido, cabeça baixa, um tanto assustado em ver o quanto Deus é grande e o quanto o homem, por melhor que ele seja, por mais que ele pense ser alguma coisa, este é o estado que as perguntas de Deus poderiam deixar o homem, em silêncio, cabeça baixa, porque a sabedoria de Deus não se compara ao conhecimento humano, não passa perto. O mais sábio, o mais conceituado dentre os homens, com todo o seu intelecto, com os seus muitos cursos de doutorado, o mais sábio entre os homens, com todas as suas graduações, não passa nem perto da profundidade, do quão amplo é o conhecimento divino. Até porque Deus, ele é a fonte, é de onde se derivou o conhecimento, a sabedoria. Claro que tudo nasceu em Deus, muito embora vai se pervertendo dia após dia. Mas o conhecimento de Deus não se compara às mentes finitas do ser humano. Quando Deus fala, quando Deus pergunta, quando Deus revela a um homem, aquilo deveria gerar o que gerou no coração de Jó: silêncio, perplexidade. Deveria gerar aquilo que causou no coração do profeta Daniel. Daniel 10, verso 15. Falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto. Quando o anjo Gabriel apareceu e falou com Daniel, trouxe-lhe uma revelação acerca dos últimos dias, porque Deus trouxe uma revelação a Daniel. Capítulo 10, verso 1, a Escritura diz: E a palavra é verdadeira e trata de uma revelação. Lá diz assim: foi revelada uma palavra a Daniel. E quando essa palavra verdadeira foi revelada a Daniel, a Bíblia diz que ele ficou emudecido e abaixou a sua cabeça. Daniel 10, 1, foi o que eu acabei de citar. Foi revelada uma palavra a Daniel. E a Bíblia diz que ele entendeu essa palavra que lhe foi revelada. O que não acontece com muitos não entendem a revelação da palavra. Está contida aqui em palavras, está aqui distribuída em 66 livros, começando lá no Gênesis e terminando lá no Apocalipse. Muitos não entendem o propósito da Bíblia.
a revelação deste livro, pensam que ele é apenas um livro de filosofias. Daniel entendeu a palavra por revelação e ficou emudecido, espantado de ver do que se tratava a revelação que Deus lhe deu. A Bíblia, ela tem que ser revelada, porque se ela não for revelada ao homem, o homem com todas estas Bíblias e com todas as suas religiões, o homem com todas as suas boas obras e, por que não dizer, com todas as suas boas intenções, ele não vai conseguir chegar a Deus, até porque Jesus disse: ninguém vem a mim se não for trazido pelo Pai. O homem não vai chegar a Deus se o Pai não lhe revelar. Como diz a Escritura em Lucas 24, 44, que deu-lhes então Jesus entendimento para que conhecessem as Escrituras. O apóstolo São Paulo, aos Gálatas 1,12, ele disse: faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não recebi de homem algum, mas diretamente por revelação de Jesus Cristo. Tem que ser revelado. Como diz a Bíblia, em Apocalipse capítulo 3, verso 18, a Escritura diz: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueças. Isto fala de caráter. E que também compre vestes brancas para que tampe a sua nudez. Isso fala da pureza, da santidade. E colírio para que unja os teus olhos e vê. Isto fala da divina revelação. Nós, homens que almejamos um dia ver a Deus, nós precisamos ter os nossos olhos ungidos com o colírio santo. A Bíblia, ela não terá valor apenas sendo interpretada, porque muitos interpretam as Escrituras a bel prazer. Interpretam as Escrituras para atender às suas próprias conveniências, seus próprios interesses, motivos que movem por detrás. Então não será muito proveitosa a Escritura, mesmo sendo a Bíblia um livro sagrado, sendo interpretado para atender suas conveniências, ele vai servir de muito mais juízo do que graça para você que faz isso. É necessário que se entenda a palavra por divina revelação, não por seminários, não por cursos e mais cursos, não por vãs filosofias humanas, mas é necessário que se entenda pela revelação, para que ela não fique infrutífera nos corações. O homem tem que saber o que Deus está falando com ele através da palavra. O apóstolo São Paulo chegou a dizer que seria muito melhor falar 5 palavras inteligíveis, 5 palavras, meia dúzia de palavras que o homem pudesse entender, do que falar 10.000 palavras estranhas que ninguém pudesse entender. Paulo diz: ficaria sem edificação. Daniel entendeu o que Deus queria lhe dizer. Perguntaria eu a você, meu ouvinte, nesse momento: tem você entendido o que Deus tem falado através desta programação aqui todos os dias? Tem você entendido qual é o objetivo de nossa mensagem? A nossa mensagem não tem como objetivo atrair multidões. Tem como objetivo encontrar aquele que vai receber a divina revelação e vai entender em sua alma que Deus não é trino, mas que Deus é uno. Como disse Moisés a Israel: ouve, ó Israel, o que o Senhor teu Deus diz hoje. O teu Deus é o único Senhor. O objetivo de nossa mensagem é encontrar aquele que as escamas irão cair de seus olhos, como caiu dos olhos do apóstolo São Paulo. E ele então viu quem era Jesus, reconheceu que Jesus não era um filósofo, que Jesus não era apenas um homem que veio para fazer um movimento, uma agitação entre o povo. Paulo entendeu que Jesus
Era o próprio Deus, era Emanuel, era o Messias que estava prometido desde o Velho Testamento. O objetivo de nossa mensagem é encontrar aquele, não multidões, não fundamentar mais denominações. O objetivo principal da mensagem desta última hora é encontrar aquele que vai entender a palavra que nos tem sido enviada nesses últimos dias por revelação. Vai entender, vai captar que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Vai entender, vai captar que Deus tem restaurado suas doutrinas nesses últimos dias. Este é o objetivo. É necessário que se entenda a palavra que tem sido revelada, restaurada nesses últimos dias, para que você perceba a diferença entre a igreja e a noiva. Há uma noiva que vai casar-se com Jesus Cristo, e esta é chamada de virgem prudente. Esta é chamada de aquela que conhece o seu esposo. Uma mulher não deveria casar com um homem sem conhecê-lo, sem nem sequer saber o seu nome. Muitas igrejas dizem noiva de Jesus Cristo. Mas que tipo de noiva é esta que não sabe nem qual é o nome do seu marido? A Bíblia nos diz em Mateus 28:19, ide fazei discípulos de todas as nações, começando de Jerusalém, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas muitos dizem ser noiva de Jesus Cristo e nem sequer sabe o nome. Qual é o nome do seu marido? Qual é o nome do seu Deus? A Bíblia pediu um nome e eles não batizam no nome que a Bíblia pediu. Que esposa é essa que não sabe o nome do seu marido? Que filho é este que não sabe o nome do seu pai? Seria este um filho bastardo? É necessário. Daniel entendeu o que Deus queria lhe dizer. Será que você está entendendo o que Deus quer lhe dizer, mesmo nas entrelinhas? Esse é o problema. Ainda é o problema dos homens hoje. Deus fala, mas eles não entendem a voz de Deus. Deus fala como falou a Moisés. Deus fala como falou a Samuel, como falou a Jó, como falou a Jeremias, como falou aos profetas, aos cristãos da Bíblia Sagrada. Ele ainda fala, mas muitos não o entendem, como Daniel o entendeu. E a Bíblia mostra que ele entendeu tão bem que ele ficou até sem palavras. Muitos ouvirão de Deus. Daniel ouviu de Deus e entendeu a Deus. Muitos ouvirão de Deus, mas não entenderão. Daniel ouviu de Deus e abaixou a sua cabeça e ficou emudecido. Abaixar a cabeça seria não discutir com Deus. Ficar emudecido seria não resistir a Deus. Mas Paulo escreveu em 1 Timóteo que, neste tempo, assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, apareceriam muitos que não iriam abaixar a cabeça, não iria ficar emudecido, eles iriam discutir com Deus. Discutir com Deus seria indagar, questionar a palavra, discutir com a própria palavra. Muitos ouvirão de Deus, como Daniel ouviu de Deus, mas não entenderão como Daniel entendeu e ficou emudecido e abaixou a sua cabeça. Muitos ouvirão, mas não abaixarão, como Daniel abaixou. Depois você lê a sua Bíblia, Daniel capítulo 10, versículo 15. Quando a Bíblia nos corrige, o melhor que nós deveríamos fazer seria abaixar nossas cabeças, ficarmos calados. Talvez assim nós encontraríamos mais graça diante de Deus. Ficarmos calados, não questionarmos, não blasfemarmos contra Deus, como diz a Bíblia em Atos capítulo 17, que aqueles crentes de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica.
Eles, não entendendo, foram ler as Escrituras, foram examinar a palavra, de bom grado receberam, examinaram, não blasfemaram, não perseguiram Paulo, que estava ali sendo a voz de Deus para aquele povo. Quando a Bíblia fala, quando Deus fala, ainda que aquilo venha de encontro com as nossas vidas, pensamentos, ainda que aquilo choque com as nossas doutrinas, com nossas igrejas, com a nossa maneira de crer, mas quando a Bíblia fala, o que deveríamos fazer? Deveríamos fazer o que Daniel fez, abaixar a cabeça e ficarmos calados, porque calados não blasfemamos. Calados, nós não vamos correr o risco de falar contra Deus, como disse Gamaliel. Fiquem quietos, não persigam essa obra. Fiquem quietos, não blasfemem contra esses discípulos. Fiquem quietos, porque se eles forem homens, apóstolos, trazendo uma mensagem de Deus, vocês estarão lutando, batalhando contra Deus. Calados, não blasfemamos. Calados, não nos opomos à palavra. Calados, podemos achar graça diante dos olhos de Deus. Quem muito fala, muito erra. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, ele se passa por sábio. Ele se passa por um homem prudente. Se você não entende esse batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, melhor que você faça é ficar calado. Se você não entende que Deus é uno, não é trino, melhor que você faça é ficar calado. Se você não compreende o mistério da piedade, não o mistério da trindade, mas o mistério da piedade, Deus se fez um em seu Filho, Deus habitou corporalmente naquele corpo de carne que recebeu o nome Jesus, melhor que você pode fazer é ficar calado. Se você não compreende esses mistérios, dobre o teu joelho e comece a orar. Deus, revela-me, Senhor, porque está escrito na tua palavra, em Mateus 28:19, para batizarmos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ao longo de todo Atos dos Apóstolos, a igreja da Bíblia somente batizou em nome de Jesus Cristo. Revela-me o porquê disso, Senhor. Eu ainda não entendo, não compreendo. Tenha esta humildade. Porque o Deus que falou da sarça com Moisés, o Deus que falou do redemoinho a Jó, no capítulo 38, o Deus que falou com Elias na caverna, o Deus que falou com Jeremias no calabouço, com Micaías também dentro daquela masmorra, o Deus que falou com o apóstolo São Paulo pelo pilar de fogo, Ele também pode te revelar a sua palavra. Ele também pode te revelar que o Pai e o Filho são a mesmíssima pessoa. Ele também pode te revelar que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nome exigido para batismo em águas, é Senhor Jesus Cristo. Se calar significa muitas vezes ceder, abaixar a cabeça, ficar emudecido. Quando Deus fala conosco, deveríamos ceder, abaixar a cabeça, refletirmos de coração, orarmos a Deus. Sabe por quê? Porque se trata de destino eterno. Quando Deus falou com Saulo, pelaquela coluna de fogo, através daquele pilar de fogo, em Atos capítulo 9, Saulo, Saulo, por que tu me combates? Saulo ficou emudecido. Sua visão caiu por terra. Seu conceito denominacional caiu por terra. Sua visão acabou. Sua maneira de ver, de pensar, de interpretar a Bíblia caiu por terra. Agora, um grande homem como era Saulo, um líder dos fariseus, agora um homem cheio de teologias, de letra, ele mesmo diz que se formou aos pés de Gamaliel, o mais conceituado líder daqueles dias. Quando Deus falou com ele, ele caiu do seu cavalo. Quando Deus falou com ele, ele abaixou a sua cabeça e teve a humildade de perguntar: Senhor, quem és tu? Teve a humildade de perguntar: Senhor, que mensagem é esta? Que pregação é esta? Que revelação é este? Que ensinamento é este? Quem és tu, Senhor? Agora, um grande homem de cabeça baixa,
emudecido diante de Deus. É o que nós precisaríamos fazer, abaixar as nossas cabeças, pôr as mãos em nossas frontes e ficarmos preocupados, pensativos acerca do evangelho que temos ouvido dia após dia. Um homem que ouve de Deus, ele para de andar de acordo com sua própria denominação, de acordo com seus próprios olhos. Agora, ali está Saulo caído no chão. O que precisamos, muitas vezes, é cair do nosso cavalo denominacional, cair das nossas vãs filosofias, cair da religião milenar. O que precisaríamos é cair como Paulo caiu, porque o caminho para cima está para baixo. Você tem que descer para subir, você tem que ceder para subir. Temos que renunciar, temos que nos humilhar, porque senão jamais nos chegaremos a Deus. Foi isso que aconteceu com Paulo. Ele desceu, ele caiu do seu cavalo, ele caiu dos seus ensinamentos de berços, caiu de sua denominação. Paulo perdeu a sua visão, cego para o mundo, mas agora começaria a ver para Deus. Agora, ele viria a dizer: não me guio mais por vistas denominacionais, não me guio mais por visão humana. Agora ele viria a dizer: não me guio mais por vistas, por credos, por dogmas, por preceitos, mas agora sou guiado pela fé, pela palavra. Foi-me revelado uma palavra. Paulo disse isso em Gálatas 1, verso 12, e Gálatas 1, verso de número 8. Daniel, a Bíblia diz que a ele foi revelado uma palavra. A Paulo foi revelado uma palavra. A palavra deve chegar a nós, não por interpretação, mas deve-se chegar em nossos lares, em nossos corações, através da divina revelação. E você tem recebido a palavra por revelação ou por terceiros, por interpretação? Oh, meu caro ouvinte, Paulo dizia: foi-me revelado uma palavra, e agora Paulo dizia: estou emudecido para o farisaísmo. Não fala mais eu, mas Cristo fala através de mim. Este é o problema. Não queremos abaixar nossa cabeça, não queremos ficar emudecidos. Mesmo a vida prática, mesmo o dia a dia. Quantos vivem hoje destruições, angústias, tristezas, porque nunca conseguiram ficar calados? Quantos lares destruídos, porque ninguém se cala? Quantos filhos já saíram dos lares, porque ninguém se cala? Quantos crimes cometidos no trânsito? Quantos já perderam suas vidas e ficaram paralíticos, porque mesmo errados, não souberam pedir desculpas, não souberam ficar calados? E Salomão diz que há tempo para ficar calado. Há um grande silêncio, há um grande grito que se esconde dentro do silêncio. Quantos homens, poderia eu dizer agora, quantos homens irão ao inferno? Assim como muitos morreram porque não ficaram calados. Assim como muitos lares foram destruídos porque essa mulher nunca se calou, este homem nunca se calou, ninguém nunca deu o braço a torcer, ninguém nunca se humilhou, ninguém nunca pediu perdão. Quantos homens irão ao inferno, irão à perdição, porque não abaixam as suas cabeças, acham desaforo abaixar a cabeça e ficar calado, acham humilhante ceder. Eu quero ceder a Jesus, eu quero ceder à palavra de Deus, eu quero abaixar a cabeça e ficar emudecido. Não quero rechaçar Deus, rejeitar Deus, não quero acrescentar nem tirar nada com a minha dureza de coração. Quantos homens irão ao Hades, ao tormento, perderão a vida eterna, porque não cedem a Deus, não abaixam suas cabeças, não guardam silêncio perante Deus? Abaixar a cabeça é render-se. Quantos se perderão? Sabe por quê? Não renderam suas almas a Deus, não dobraram seus joelhos em pedidos de misericórdia a Deus.
Muitos discutem, bate boca com Deus, quando a Bíblia diz que uma mulher não deve ser uma sacerdotisa, uma ministrante da casa de Deus, dizendo Paulo que é imoral, indecente que elas preguem na igreja. Quantos não abaixam a cabeça? Quantos não ficam calados? Que eles resistem a Deus? Dá um jeito de atropelar, passar por cima do escrito sagrado. Daniel abaixou a cabeça e ficou emudecido. Moisés ficou cabisbaixo e emudecido. Pergunto a ti agora, meu ouvinte, e você, ouvindo o que ouviu no programa de hoje, Daniel 10, verso 15, e falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. Abaixarás tu o rosto e ficarás calado e irás para a oração, para que Deus lhe revele como revelou a José? Ou falarás e falarás, até blasfemar contra a palavra e perder a sua alma?